Oi, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das queixas mais frequentes no consultório dermatológico, que é o envelhecimento. E o que a gente pode fazer para tratar esse envelhecimento? O que a gente pode fazer é a aplicação de ácido hialurônico, que é o preenchimento, que é uma substância que a gente já tem no nosso próprio corpo e com o passar dos anos a gente vai perdendo. Os pacientes chegam ao consultório questionam que o rosto está caindo, que está se sentindo muito envelhecido, cansado. Então a gente propõe o uso do ácido hialurônico em algumas áreas do rosto. É uma das principais áreas que a gente usa o ácido hialurônico é aqui, ó, no malar, para fazer uma sustentação. Quando o paciente perde essa área aqui, que vai caindo, que vai ficando muito envelhecido, a gente consegue repor com ácido hialurônico e também a sustentação aqui no zigoma, que é o que a gente chama do top model look, efeito top model look. Uma outra área que a gente tem usado muito preenchimento atualmente, que os pacientes têm procurado, é a definição aqui do contorno do rosto, que é na mandíbula. Então a gente faz o preenchimento para recuperar quando o paciente vai perdendo, que é comum, com o passar da idade o osso vai sendo absorvido, então a gente repõe com ácido hialurônico, melhorando essa proporção entre o rosto e o pescoço, evitando deixar o paciente em bloco. A gente também pode fazer o ácido hialurônico no queixo, que às vezes o paciente chega no consultório questionando de que meu nariz está grande, meu lábio está pequeno, e isso tudo é uma proporção que a gente tem que avaliar entre o nariz, o lábio e o queixo. Então muitas vezes a gente precisa fazer o preenchimento no queixo, que é uma outra área que é muito consumida por idade. Então a gente preenche aqui no queixo e o preenchimento do queixo a gente pode usar tanto para alongar, tanto quanto esse suquinho aqui que a gente já tem, fica muito aparente, então a gente tem que colocar um pouquinho do ácido hialurônico para dar uma corrigida nesse suco e deixar o rosto mais harmônico. E uma das principais áreas também que a gente faz o ácido hialurônico, que o paciente vem já procurando pra gente, é o preenchimento labial. Aí o preenchimento labial a gente pode fazer tanto para dar volume, quanto para eversão do lábio, e a gente também faz pro contorno. E tem também, quando a gente faz só para, que a gente chama aqui de beautificação do lábio, só para deixar o lábio mais bonito. Que como tudo, com o passar dos anos, a gente vai perdendo esse volume labial, então a gente precisa repor para ficar harmônico com o rosto do paciente. E outra área que a gente faz, que a gente chama de refinamento, é a olheira. Tanto lábio quanto olheira são áreas que a gente deixa por último, muitas vezes, no tratamento com ácido hialurônico, faz primeiro toda essa sustentação, tanto do malar, o contorno, o mento, e depois a gente vai para essas áreas que a gente chama de refinamento, que é o lábio e a olheira. A gente também pode usar o ácido hialurônico quando a gente tem aquelas olheiras profundas, não as escuras, as profundas que a gente vê que fica um suquinho, que a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico. E uma outra região que eu gosto muito de preencher são as têmporas, que é aqui do lado, que a gente consegue com esse preenchimento aqui na têmpora. Tanto dar uma levantada no rosto do paciente, quanto também preencher quando tem um paciente muito magrinho, com essa área aqui encovada, a gente usa o ácido hialurônico para melhorar essa região. Agora, quanto tempo dura o preenchimento? Depende muito da região. O preenchimento que menos dura é o lábio, que dura em torno de 6 meses até 9 meses, por ser uma área que a gente está em constante movimentação, falando, comendo, então é um preenchimento que dura um pouquinho menos. Já outras áreas como malar, mandíbula, mento e têmpora, eles vão durar em torno de 1 ano e meio, dependendo muito do produto. Outra dúvida muito frequente é se o preenchimento dói. Ele é um procedimento bem tranquilo, muito suportável, porque a gente passa um anestésico tópico antes de fazer as injeções. Em algumas áreas também, como o lábio, se a gente for usar cânula, que é uma agulha comprida, com fura, a gente faz um pontinho anestésico com anestésico injetável para dar mais conforto para o paciente. E o que pode acontecer no pós? Pode ficar roxinho, caso pegue algum vaso, que o rosto é cheio de vasos, né? Então, se a gente pegar um desses vasinhos, pode ficar um roxinho e pode ficar um inchaço, que isso vai sair em torno de 3 a 5 dias, a gente consegue melhorar, tem cremes que a gente passa para dar uma suavizada e protetor solar e vai se resolver. O efeito do procedimento já é imediato, você já sai do consultório com um resultado de praticamente 100%. Em algumas áreas, como olheira e lábio, ele ainda fica mais bonito depois, porque ele vai puxar um pouquinho mais de água, deixando o resultado 100%. O tratamento individualizado, a gente vê com quantas ampolas a gente vai precisar fazer o tratamento do paciente. Tem paciente que precisa só de algum ponto, tem paciente que precisa que a gente faça uma reestruturação do rosto, que é o que a gente até chama de harmonização facial, que é quando a gente faz a aplicação em vários pontos da face com ácido hialurônico.
E outro ponto importante é que o retorno às suas atividades ao trabalho é imediato. O paciente faz o procedimento e imediatamente já pode voltar para o seu trabalho, para as suas atividades. A gente só pede para evitar fazer atividade física no dia. Então se ficou qualquer dúvida, marque uma consulta aqui com a gente que será um prazer atendê-los.